Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso quadro Escultor Responde. Esse é o nosso quadro aqui da Arcadia, onde dou dicas e respondo perguntas de vocês lá no Instagram, no Facebook ou aqui no YouTube mesmo. E essa também foi uma daquelas perguntas que muita gente pediu. Na verdade, não é bem uma pergunta novamente, é uma dica. As pessoas pedem dicas de pintura, pessoal. Então, atendendo a pedidos, eu vou dar algumas dicas de pintura aqui. E, nesse caso, a dica de pintura que eu quis selecionar é sobre pintura com pincel. Teve até uma vez que falaram assim pra mim: nossa, Bruno, mas dá pra pintar com pincel na escultura? Pincéis, assim? Porque parece que só rola com aerógrafo, né? Não é bem assim. O pincel, na verdade, ele é nosso segundo melhor amigo, ou tão amigo quanto o aerógrafo, pessoal. Eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo. Mas, desde já, deixa aquela sua curtida para fortalecer o canal aqui no YouTube e compartilha com seus amigos para que mais pessoas também possam conhecer escultura aqui nesse nosso país. Beleza, pessoal? Se você não é inscrito, se inscreva também e acione o sininho para receber uma notificação toda vez que eu lançar um vídeo novo. Tudo bem. Eu também pensava que pincel era coisa do capeta, assim, para fazer em escultura, que não ia dar certo, que ia ficar uma porcaria. Mas eu mudei de ideia. Por quê? Eu comecei a tentar, eu comecei a, ver, ó, eu já sei pintar com pincel, eu fiz já pinturas em tela, pinturas com aquarela. Então, com o passar do tempo, eu comecei a aplicar algumas técnicas que eu conhecia nessas mídias bidimensionais, né? Só que na escultura. E é claro que, assim, por eu dar aulas, isso facilitou bastante também em alguns pontos. E eu percebi que realmente pincel, ele pode ser e ele deve ser agregado na hora de pintar uma escultura. Assim, eu também quero aqui mostrar para vocês uma demonstração em uma peça em oil clay. Por que eu escolhi uma escultura em oil clay e não outra? Justamente porque esse é outro tabu. Vocês já devem ter visto eu comentando aqui no canal que você pode pintar em oil clay, não tem problema. Só que muita gente fala por aí que não tem como pintar, não, que é uma porcaria. Por que você vai pintar em oil clay? Simples, porque é possível. E se você for relar, mas vai relar, vai quebrar, vai destruir? Não. Se você for fazer, vamos supor, se estiver aqui com esse Goku pintado, e aí ele caiu do chão, é só você restaurar a modelagem, muitas vezes, dependendo de como caiu, pode nem acontecer muita coisa, e repintar. Se fosse uma peça, por exemplo, em gesso, sei lá, ou em algumas resinas que quebrariam, se despedaçariam na queda, ia ser uma trabalheira do cão para você restaurar. Enfim, mas vamos mostrar aqui que é possível sim, pessoal. Vou apresentar um pouco alguns materiais, mas desde já, comenta aqui qual escultura que você tem vontade de fazer totalmente do zero, lá do planejamento, no esqueleto, a modelagem e que você tem vontade de pintar. É algum personagem que você inventou? É algum personagem que existe? Coloca aqui nos comentários, é sempre bom ver o gosto de vocês também para a escultura aqui, pessoal. Então vamos lá. Pincéis. Ó, sempre você vai utilizar pincéis de cerda macia para fazer uma pintura, tá bom? A ponta dele que varia, pode ser pontas chata, essa aqui é chata, né? Chata assim, é quadrada, né? Só que ela é levemente arredondada. Tem alguns outros que tem a ponta arredondada, aliás, quadrada mesmo. Esse aqui não é nem tão macio, ele é um meio termo. E tem aqueles que tem cerda arredondada e fininha, né? Esses assim, o pessoal pergunta, qual é a marca, qual é o tamanho? Tamanhos variados, varia muito conforme a escultura que você for fazer. E marcas, é assim o negócio da marca, pessoal. Se for uma marca muito boa, muito cara, você vai pagar às vezes 30 até 50 reais um pincel, tem até mais caro que isso, e ele vai durar muito mais tempo. Mas eu sou mais daquele time de você comprar pincéis baratos e sempre que necessário ir trocando. Na verdade, o pincel dura até que bastante se você não destruir o pincel. E o jeito de destruir o pincel é assim. Você tem tipo um copinho, e aí o pessoal joga o pincel assim. E aí com o tempo, ele vai empenando, como se fosse uma vassoura de bruxa. Esse é um jeito que você pode estragar o pincel. Outro esquema que você pode estragar o pincel é você deixar ele secar em pedra, a tinta nele, e aí depois de uma semana, duas, você vai lá pintar, tá lá ele inutilizado.
Então assim, pincel barato é mais você tomar conta dele, tomar cuidado com ele, e ele dura um tempo sim. Mas, se possível, tenta pegar um mais ou menos. Esse aqui é da marca Castella, é uma marca nacional. Eu nem conheci essa marca há alguns anos atrás, mas o material dela é bom. A Castella é uma espécie de imitação da Condor. Condor que é uma marca legal, assim, não é importada, nem muito cara, mas é uma marca bacana. Você quer pegar um meio termo assim, pega a Condor, que você não vai se decepcionar. Pelo menos eu não me decepcionei. Tintas. Podemos utilizar, aliás, eu vou ser suspeito aqui porque eu vou recomendar a tinta que eu mais gosto, que é a tinta acrílica. E essa acrílica que vocês estão vendo aqui, nesse potinho comprido, é melhor, entre aspas, do que essa de potinho pequeno, porque é simples. Essa aqui já vem pré-diluída, então você tem que diluir pouco ela. E diluir é muito importante, pessoal. Vocês já devem ter visto, às vezes, em alguns vídeos, algumas lives, eu comentando isso. Como é uma demonstração, eu vou só fazer aqui nesse pirizinho, que na verdade é uma tampa. Ó, eu vou colocar aqui um pouco dessa tinta. E assim, pessoal, ó, esse pouco, tá quase no fim aqui, esse pouco de tinta que eu vou colocar, ele basicamente, ele é, como que eu posso dizer? Ele é o suficiente para o que eu vou fazer aqui, mas se você for fazer em grande escala, você vai poder pegar um potinho como esses que eu tenho aqui, ou alguma outra coisa do gênero. Essa tinta ela já vem diluída, pré-diluída na verdade, mas eu vou também colocar um pouquinho de água, ó, umas gotinhas aqui, para facilitar um pouco. É sempre bom também ter uns papéis por perto, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um tom de pele básico aqui pro Goku. Eu pego aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui o meu pincel, ó. Basicamente, primeiras camadas de tinta, elas são bem aquosas, porque elas só vão dar uma base, ó. Mas agora vem a questão. As pessoas acham que a tinta não pega na oil clay. Você já vem aqui que pegou, né? Só que aqui eu fiz com aerógrafo. Aí você vai falar, é porque você fez com aerógrafo, né? Por isso que pegou. E eu vou mostrar para vocês que não é por conta disso. A tinta acrílica, ela pega em quase tudo, né? Algumas coisas precisa ter um preparo, mas boa parte delas não, ó. E olha que legal. Aqui, simplesmente, só para fazer uma base, ó, ela pega aqui sem problemas. A questão aqui é o seguinte, o pincel ele deixa marcas, e se você for assim como eu, né, você vai ser exigente, você vai falar, não quero que fiquem essas marcas, então o que eu tenho que fazer? Ou você faz muitas passagens, ou você vai tirando um pouco alguns excessos, quando você vê, tá muito aquoso, eu vou lá então e tiro um pouco o excesso aqui. Uma vez que isso aqui é só uma base. Inclusive ele está realmente bem branco assim para começar. Mas ó, isso aqui já estaria bom para a gente colocar uma camada um pouco mais forte. E aqui eu fiz até uma coisa de propósito. Tom de pele é uma das poucas coisas que eu não curto tanto fazer com pincel, mas é possível. Ó. A gente consegue fazer a cobertura sem problemas, pessoal. Só que aqui ele já está um pincel mais seco. Eu primeiro fiz uma base mais aquosa, para a tinta ter mais aderência, né? E aí depois, agora com um pincel mais seco, eu consigo fazer uma cobertura. Novamente, aqui vai várias camadas para a gente começar a ter uma base legal para fazer essa parte. Ah, mas é oil clay, Bruno? Ele tá seco. Então ele não... Assim, novamente, o oil clay, como eu já disse em outros vídeos, ele não endurece para sempre, mas ele chega a ficar seco. E você consegue pintar, você consegue fazer algumas coisas legais nele. Ó que bacana, esse lado que já está pintado, para esse lado que ainda está na massa. Beleza? Plenamente possível, não precisa ter medo para pintar em oil clay. Se caso você não estiver falando, não está ficando legal, cara, é simples, você pode refazer, você pode pegar, ó, no fim das contas, e
pegar aqui, ó. Você pode pegar um algodão, até que é melhor do que água nesse caso, do que papel nesse caso, que o algodão não tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí você pode tirar tudo isso. Pode pegar depois, ó. Ah, não gostei, ó. Você pode tirar. Enquanto ela não secar, fica até mais fácil. Mas, ó, sai de boa enquanto tá fresca ainda. Você pode ter... O legal é que você tem um certo domínio da tinta enquanto a massa... aliás, enquanto ela ainda está molhada. Isso em qualquer superfície. Por isso que eu gosto de tinta acrílica. Porque ela permite esse domínio. Depois que ela seca, ó, aí você só vai conseguir se você começar a lixar, a tirar com a unha, mas ó, essa parte tá seca, não vai sair fácil. Só se eu for botar um pouquinho de força mesmo. E depois com o verniz, tudo vai ficar mais fixado mesmo. Beleza, pessoal? Então eu quis mostrar um pouquinho da possibilidade que é de fazer uma pintura em oil clay e com pincel. Basta você saber a forma certa de agir. Aqui foi só assim um periquitinho, assim, um comecinho do que você pode fazer com pincel. Isso foi mais para você perceber que não é para ter medo, mas que dá para você botar a mão na massa com pinturas mais simplificadas utilizando pincel. Tá bom, pessoal? E dá para fazer muita coisa sofisticada também. É o que eu costumo passar para os meus alunos, que existem técnicas que só com o pincel a gente consegue fazer, na verdade. Mas isso fica no próximo vídeo também, a gente conversar um pouco mais sobre pintura. É um tema muito extenso que a gente pode falar em outras ocasiões também. É sempre um prazer falar de escultura com vocês, pessoal. Novamente, a sua pergunta pode virar um vídeo aqui na Arcadia. Um grande abraço e, como sempre, avante, escultores!